Fala aí, beleza? Me chamo Vitor Macedo, seja bem-vindo ao meu canal. E eu queria abordar hoje um tema, um building public, né? Começar o building public de uma solução que eu estou construindo para análise de ativos no mercado financeiro utilizando AI. Mas antes disso, eu queria trocar uma ideia sobre os padrões de orquestração de agentes de AI, tá? Pensando numa arquitetura multi-agente. Então a gente tem alguns padrões que já são razoavelmente documentados, tá? Esse artigo aqui é do Medium, eu vou deixar o link dele aqui na descrição para caso você queira dar uma olhada com um pouco mais de detalhe. Mas eu queria chamar a atenção para os padrões ali que não é o single agent, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Qual que é o intuito disso? Então, quem já trabalhou com IA sabe que fica caro, bem rápido você trabalhar com AI porque você paga por token, né? Ou seja, seja da OpenAI, da Anthropic, o Cloud, enfim, independente do provedor que você esteja usando, você vai estar pagando pela quantidade de token que entra e que sai do seu modelo, né? Que é processado lá na API. Só que se você reparar, tanto o network, supervisor e os outros ali de baixo, a gente tem um agente chamando o outro. Então, o que acontece? Você tem o input do usuário, você está pagando, né? Você vai mandar o input do usuário para o seu modelo de LLM, seja você vai enriquecer ou não esse contexto, mas enfim, você vai estar pagando por esse input que você vai estar mandando. E o output dele, muitas vezes, é chamar um outro agente. Então, você vai estar pagando o output desse agente e o seguinte, né, o próximo agente a ser consultado, você vai estar pagando pelo input que você vai estar jogando para ele. Então, já dá para ver que a escala sobe bem rápido, principalmente quando a gente pensa em nível hierárquico ali embaixo, custom ou em network, né? Porque a gente pode começar a cair em ciclos, né? Ou seja, um agente decide chamar o outro, esse outro decide chamar o primeiro, e aí se você não tem uma condição de parada, essa conta fica infinita, né? Você vai chamando, 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 chamando e não acaba nunca. E mesmo com limite, acaba que você tem um custo alto, né? Ou seja, se você não consegue entregar valor que seja compatível com esse custo, você está simplesmente jogando dinheiro fora. Vamos colocar dessa forma, né? Então, para resolver esse problema, eu pensei no seguinte fluxo. Então, pensando aqui numa análise de um monoativo, tá? Ou seja, um exemplo 100% hipotético aqui do Banco do Brasil, né? Para quem não sabe, o ticker, né? O código dele na Bolsa de Valores é BBAS3. Então, a ideia aí eu recebi o seguinte prompt, né? Investir no Banco do Brasil, BBAS3, é uma boa ideia? E aí, como eu já sei o que eu tenho que fazer para analisar esse ativo, ou seja, eu já sei que eu tenho que analisar ele do ponto de vista fundamentalista, eu sei que eu tenho que analisar do ponto de vista técnico, eu sei que eu tenho que buscar dados financeiros, eu sei que eu tenho que buscar indicadores fundamentalistas, eu sei que eu tenho que buscar dados de cotação e tenho que calcular indicadores técnicos. Então, sabendo isso tudo, ao invés de eu deixar os agentes se virarem com tomar decisão se vai ou não enriquecer o contexto com esses dados, se ele vai fazer A ou B, a ideia aqui é, cara, eu já sei o que eu tenho que fazer. Então, eu criei um fluxo determinístico para responder essa pergunta. E aí, dentro desses agentes, eu tenho prompts específicos para analisar esse ativo desse ponto de vista. E eu enriqueço o contexto de forma também determinística, porque eu já sei que o modelo vai precisar desses dados. Então, eu não preciso ainda mandar tools, né? Ou seja, disponibilizar, fazer com que o modelo opte ou não por consultar essas fontes de dados. Eu já sei que ele obrigatoriamente tem que fazer, o que torna o consumo de token menor. E aí, consequentemente, cada um vai emitir um relatório do seu ponto de vista, ou seja, do ponto de vista fundamentalista ou do ponto de vista técnico. Só que isso por si só não é factível de eu mandar duas respostas para o meu usuário, né? Ou seja, ficaria muito bizarro. Então eu tenho ainda um gerador de relatório, ou seja, eu tenho ainda um terceiro agente que tem como dependência os dois agentes iniciais, que ele meio que sumariza, né, a resposta do agente fundamentalista, a resposta do agente técnico, de forma que fique uma resposta factível para o usuário. E esse aqui é um workflow, tá? Então, ou seja, se eu quiser analisar uma ação, ele vai cair dentro desse workflow por si só. E aí, com isso, eu tenho a resposta, né? Tipo, eu tenho um relatório falando das perspectivas de se investir ou não no Banco do Brasil nesse exemplo. Beleza? Por que eu resolvi fazer dessa forma, tá?
Primeiro, pelo número de token, pelo custo. Então, é meio que... eu já sei, eu tenho um fluxo determinístico, eu não tenho retentativas, eu não tenho um grafo cíclico, né? Ou seja, é um grafo acíclico. Então, eu começo em A e termino em F, tenho minhas dependências. Eu consegui configurar também o nó do meu grafo que tem dependência, ele recebe como input o prompt do usuário e o output dos outros nós do grafo. Ou seja, dessa forma, o meu gerador de relatório ele é específico para gerar relatório. A partir do quê? A partir do relatório do analista fundamentalista e a partir do analista técnico. Ou seja, eu consigo deixar a resposta para o usuário muito mais palatável do que simplesmente encher o cara ali com, sei lá, talvez um relatório com 3 páginas. Então ele faz uma sumarização e uma digestão, entre aspas, desses relatórios de forma que fique palatável para o usuário conseguir enxergar. Então, como você pode perceber, a aplicação é um tanto engessada, né? Porque ela só faz análise de um ativo, ela recebe um prompt que pode ser literalmente qualquer coisa, mas no fim das contas ela sempre vai cair dentro do mesmo fluxo e, consequentemente, esse fluxo é determinístico e pode ser que ele quebre no meio do caminho, porque o cara perguntou mandou um COE, mandou qualquer coisa nesse sentido e quebrou a aplicação, ou seja, ele não vai ter a resposta, vai tomar um erro, porque quando ele for buscar os dados financeiros, a API pode acabar retornando um erro e ele vai tentar calcular alguma coisa em cima disso e não vai conseguir, ou ainda não vai conseguir achar o ticker daquele ativo e, enfim, vai dar problema. Então, esse é um ponto, né? Então, a ideia seria criar um barramento, ou seja, um classificador de prompt, dado o prompt do usuário e as descrições que eu tenho dos meus workflows, eu consigo direcionar o prompt do usuário para o workflow correto. Ou seja, você pode até estar pensando que isso aqui acaba sendo uma arquitetura hierárquica, mas aonde eu acho que tem um ganho muito grande é que caso esse classificador de prompts consiga jogar o prompt do usuário para o workflow certo, ou seja, que responda aquela pergunta, seja muito específico para aquilo, eu consigo economizar muito com token e eu consigo entregar uma resposta muito boa para o meu usuário, ou seja, é bom para os dois lados. O ponto é conseguir entender quais são os fluxos que eu tenho que construir e, a partir disso, eu conseguir direcionar o prompt do usuário para os workflows corretos, né? Para os workflows que fazem sentido, que faz sentido para responder aquela pergunta. Essa aqui é a carinha da aplicação. Então eu estou em beta fechado, tá? Então eu só abri para alguns amigos para testarem e tal, encontrarem bugs, inclusive já encontraram alguns que eu tenho que resolver. Também o projeto não tem nome, então você vê que tem placeholder aqui, logo Y. Aí a proposta de valor é fazer com que fique fácil, né, a gente fazer análise de ativos financeiros, assim, de forma que fique palatável, né, sem termos muito rebuscados, e também sirva como um chat bem especializado para quem quer aprender a investir, aprender sobre esse mercado, também consiga fazer isso, né? Também consiga tranquilamente ir lá e conseguir aprender, tirar suas dúvidas e tudo mais. Os planos aqui eu tirei do Butico, então isso aqui não tem nenhum tipo de pesquisa de mercado, não tem absolutamente nada. Testei aqui, é um teste. E aqui eu tenho um exemplo uma demo, né, do que está acontecendo. Então vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil de enxergar. E aqui é um exemplo real, tá? Essa é uma resposta real que exatamente esse fluxo aqui gerou, esse fluxo de geração de relatório e de análise de ativo. Então a pergunta foi exatamente muito parecida, né, com o que eu dei ali de exemplo. Então a pergunta é sobre se é válido ou não, se é factível ou não investir no Banco do Brasil. E esse aqui é o relatório, né? Então dá um relatório de investimento, um resumo executivo, um resumo de análise fundamentalista, lembrando, né, ele sumariza os principais aspectos do analista fundamentalista e do analista técnico. Então, nesse segundo item aqui, ele dá uma sumarizada naquele relatório que foi gerado. O terceiro item aqui, ele faz uma sumarização do analista técnico. E a tese, ele faz uma tese global de investimento. Então, ele dá uma consolidada ainda nos dois outputs dos agentes anteriores para ter uma conclusão em cima disso, né? Inclusive aqui embaixo ele dá alguns sinais de entrada, se você optar por fazer dessa forma.
Tem o stop loss, tem o primeiro target, segundo target, também tem algumas coisas sobre gestão, né? Gestão do próprio ativo. Tem avaliação de risco também, né? Quais são os riscos que existem em investir no Banco do Brasil. E a recomendação por perfil de investidor, né? Ou seja, se você for conservador, não coloque muito da sua carteira, porque senão é seu perfil. E moderado e agressivo. E lembrando, isso não é uma recomendação de investimento, é só uma ferramenta para auxiliar a tomada de decisão. Então, pegue isso aqui e tire suas conclusões. Isso aqui te dá um bom norte de para onde seguir, mas não confie em nada cegamente. Acho que isso vale para a vida de forma geral. Nunca acredite 100% em alguém cegamente. Sempre valide o que te foi falado para que você não caia em nenhum golpe, nem nada nesse sentido. E aqui algum FAQ, né? Então, landing page normal e aqui mais um componentezinho de CTA, né? Então, aqui eu tenho o meu formuláriozinho de cadastro, mas que não vai dar para você se cadastrar, tá? Porque, de novo, a gente está em beta fechado. Mas para quem já tem aqui a tela de login, quem já tem acesso. De novo, né? Não tem nome o projeto, também não tem logo, não tem nada, mas eu consigo mostrar para vocês como que está funcionando por dentro. Então aqui eu já fiz o meu login, então posso fazer o logout ou entrar no chat. Aqui eu tenho um pequeno aviso aos beta testes, então isso aqui é para a galera que está me dando uma moral aí. E aqui eu tenho alguns chats, né? Então aqui eu peguei exatamente o mesmo exemplo, só que está atualizado. Então você vê que é outro relatório, né? Porque foi feito em outra data. Assim como eu também fiz para outras ações. Então nesse caso aqui é para ações da Embraer, né? Eu também tenho aqui um relatório mostrando mostrando qual que é a perspectiva da ação, dado o cenário que a gente está, né? O cenário da empresa por si só. Ainda tem muita coisa que eu gostaria de fazer. Isso aqui é um side project, então não sei ainda se isso vai ser rentável ou não sei se isso pode virar uma empresa ou não, uma startup. Tomara que sim, eu gosto bastante desse mercado. Acho que também vale a pena falar um pouquinho sobre o que eu estou usando por debaixo dos panos para estar construindo essa aplicação. Então, eu estou usando como provedor de LLM o Grok com Q no final, tá? Não confunda com o modelo da xAI, o Grok com K. Muito porque eles servem modelos open source, então eu não tenho muita intenção de ir para um modelo closed source. Mais para frente eu posso falar um pouco do porquê que eu estou tomando essa decisão. Mas basicamente eu estou usando muito o GPT-OSS 20 bilhões de parâmetros e o GPT-OSS 120 bilhões de parâmetros. São modelos que têm dado um resultado bem interessante. Até o momento tem suprido bastante a necessidade aqui da aplicação em si, né? Ou seja, tem entregado boas respostas. Além do preço que é bem mais barato do que um OpenAI ou Anthropic. Então, dado que eu tenho uma resposta que faz sentido para mim, eu consigo também escolher pagar menos por isso. Então, esse é o motivo de eu ter escolhido esse provedor. Além dele ter vários modelos aqui, né, modelos open source somente, mas eu tenho uma gama bem interessante de modelos para estar utilizando. Falando sobre custos, então, eu comecei há pouco tempo o beta teste, então tem só 7 usuários também, eu só mandei para 7 pessoas. E no momento está um pouco abaixo desses 40 centavos de dólar. Tem 23 centavos de dólar, eu comecei tem 2 dias. Então, se a gente vê aqui, eu tenho o GPT-OSS 120 bilhões e o GPT-OSS 20 bilhões. Então, aqui eu estou paguei ontem, né? Hoje é dia 20, então paguei ontem 21 centavos de dólar e hoje 2 centavos de dólar. E aqui o GPT 20 bilhões eu tenho só 1 centavo de dólar que eu estou consumindo. Mas se a gente vê aqui em usage, na verdade, e colocar Finance App, eu fiz 48 requisições no dia anterior, ontem, dia 19, e eu fiz 6 requisições hoje já, né? Ou seja, alguém usou hoje. Não sei quem. Em quantidade de token, eu processei ontem 78 mil tokens, né? Eu não, né? O Grok processou 78 mil tokens. E hoje já foram 3 mil tokens no total. Aqui por modelo, né? Ou seja, aqui é o total, né? E aqui é por modelo. Então o GPT-OSS 120, ontem foram 37, hoje 3.
E a mesma coisa, ontem foi 1,1 milhão de token e hoje 20 milhões. Ué, não entendi isso aqui. Ah, não, tá. Esse aqui é do 20 bilhões, esse aqui é do 120. Então você vê que eu uso muito mais o 120 do que o 20 bilhões, né? Por motivos óbvios, acaba tendo uma performance maior, né? Mas é isso aí. Então nos próximos vídeos eu espero trazer mais resultados, mais atualizações sobre a aplicação como um todo. Conto com a ajuda de vocês. Se quiserem ver alguma coisa sobre a aplicação, deixa aqui embaixo, nos comentários, que eu dou uma lida e quem sabe eu faço um vídeo sobre isso. Aquele abraço, valeu!